Hoje a gente vai fazer essa técnica chamada de sova de robô. Eu não considero tanto uma sova assim, mas meio que é. A gente já fez um vídeo aqui sobre sova manual, que foi o Slap and Fold. Foi um vídeo que o card vai estar aqui, isso. Que é uma sova um pouco mais violenta comparada com essa daqui. Você realmente bate com a massa e dobra consecutivamente por bastante tempo. Essa daqui, ela é basicamente uma forma de você garantir a uniformidade do seu fermento na massa e também de colocar o seu sal sem muito esforço, sem muito tempo. Pois, no final das contas, ela meio que é um pão sem sova. Tirando essa parte aqui. No vídeo a gente vai falar um pouco sobre quem foi robô, a história dele, o porquê que isso daqui é chamado de técnica de robô, quem trouxe isso e também a gente vai fazer, né, essa receita aqui de 2 pães. Então vamos começar. Primeiramente, a receita que eu vou fazer aqui é uns 75% de hidratação. Depois que boto o levão, acho que vai para uns 72%. Tá usando esse fermentinho aqui. Eu deixei ele um pouco mais branco, um pouco mais de farinha branca, por motivos de eu quis. Mentiroso. E a gente vai usar essa farinha que eu deixei de autólise, com 75% de água mais ou menos. É uma mirela orgânica. De resto vamos usar sal. E a ideia do método de robô é você fazer ele em massas um pouco mais hidratadas. Então, essa receita vai ser para 2 pães e eu vou fazer 2 pães diferentes com ela. Uma vai ser o método que popularizou pela internet com esse método de robô. E o outro pão vai ser um pão mais parecido com os pães que o próprio robô fazia. E daqui a pouquinho a gente já vai chegar nesses pontos de diferença entre uma coisa e outra. Então eu vou misturar aqui o meu fermento na massa que foi autolizada durante umas 2 horinhas. Vou ter que colocar quanto aqui? É hora de fazer conta. 700 gramas por 20, 140 de levain, 140. Vai dar certinho do pote. E um negócio que eu já acho legal de falar sobre esse método robô é que o próprio robô ele gostava de fazer pão com menos manipulação, digamos assim. Ele não mexia tanto na massa. Então vai ser uma receita praticamente quase que sem sova. Já vai chegar mais ou menos nos motivos. Sal. 14 de sal. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser juntar o levain na massa. Dar uma misturadinha primeiro antes de começar essa técnica de sova de robô. Eu já falo técnica de sova, vocês vão entender o porquê. A primeira pessoa que eu vi fazendo isso daqui foi o Trevor J. Wilson, que é um cara que tem um livro bem legal, o Open Crumb Mastery, que se eu me lembro bem é assim o nome e assim a pronúncia. E a ideia dele, ou ele mostrava fazendo, pelo menos dava umas furadinhas na massa para incorporar um pouco melhor. E depois que o fermento está levemente incorporado, a gente começa a tal da sova de robô. Ele fala, pelo menos, porque foi realmente... Eu falo novamente desse vídeo do Trevor porque ele foi a primeira pessoa que fez essa sova e chamou de método de robô. Pelo menos em toda a bibliografia que eu encontrei. A ideia dele é sempre usar uma massa mais hidratada e fazer esse movimento de cavar. Que ele fala que simula o movimento daquela máquina de sova. Eu esqueci o nome, mas é ela mesmo. O nome vai estar na tela aqui. 6.5 hours later. Basculante, o nome da amassadeira que eu queria lembrar o nome, é uma batedeira basculante. E você vai cavando, 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 cavando. E que nesse movimento de cavar a gente vai misturando o fermento na massa e incorporando o ar.
enquanto eu tô fazendo isso daqui, eu vou falar um pouco de quem é o robô. Não tem muita informação sobre ele. A gente não tem nem ao menos uma página no Wikipedia sobre gerar robô. O que a gente tem, no final das contas, é algumas postagens de um jornal pequeno da região de Vermont, que era onde ele morava. E minhas fontes principais, pelo menos, foram os próprios discípulos dele. Trevor J. Wilson, inclusive, foi um deles, que passou uma semana fazendo meio que um estágio com ele lá. E voltando a falar sobre robô, ele não foi padeiro a vida inteira. Ele gostava muito de esquiar. E a ideia dele de fazer pão, quando ele começou mesmo a fazer pão, é porque era um emprego, digamos assim, que ele poderia trabalhar de noite e aproveitar o dia, manhã, tarde, para esquiar. A paixão dele era esquiar. Tanto que antes dele se mudar para os Estados Unidos, ele trabalhava na equipe olímpica de esqui da França. Ganharam até alguns prêmios. Depois disso ele virou executivo de uma empresa que trabalha até hoje, essa empresa existe, de equipamento de esquiar. De esquiagem? Não. Equipamento de esqui. Aí quando ele se mudou para os Estados Unidos, ele abriu um restaurante de comida sous vide, que é essa técnica que você faz um cozimento lento a vácuo. Na verdade ele produzia esses produtos e fez um restaurante em um hotel como chamariz, né? Como uma forma de expor os produtos dele. E aí, por volta de 1998, por aí, ele decidiu abrir uma padariazinha artesanal em um subsolo de um imóvel dele e fazer uma produção bem regional mesmo. E os pães dele, que ele produzia, pelo que eu consegui pegar dos aprendizes dele, pelo que o Trevor fala, e principalmente por uma thread do Reddit, onde uma pessoa falou, não, aqui ó, eu sou aprendiz do robô, me pergunte qualquer coisa. Foi uma postagem no Reddit chamado Breadit, que é um subreddit bem legal de panificação. E o pessoal fazia muita pergunta para ele, mas faziam mais perguntas sobre o forno dele. Ele acabou passando pouca coisa sobre realmente o pão e o processo do robô em si. Mas o que ele dizia é que a ideia era ter o mínimo de manipulação, porque eles faziam lá, pelo menos tinha pouca manipulação, então não tinha uma sovadeira, não tinha uma máquina para fazer o processo de sova, era tudo feito à mão. Além disso, a gente também sabe que ele usava 75% farinha branca e uns 25% farinha fresca, moída na hora. Lá ele falou também que o robô ele não gostava muito de orelha, né, de pestana, por conta do crocante que ele criava. A ideia dele, o foco dele era muito mais no miolo. Para ele, se você quisesse um crocante, tão crocante que nem a pestana, você fazia algo para ser crocante daquele jeito, e não pão. E o foco dele realmente era um padrão de miolo uniforme, aberto, alvéolos, né, bem aberto, e um pão que você vê que fermentava bastante. Pô, mas onde que você vê que fermentava bastante? Porque além desses discípulos dele, a gente também tem em um canal do YouTube aqui o MC Farin. Eu sugiro que você dê uma olhada lá se você quiser ver. É um youtuber que ele acompanhou o processo de robô em 2 dias diferentes. Foi lá com ele, assistiu ele fazendo. E daí ele viu que o processo do robô era meia hora de autólise. Em seguida ele juntava o levain, e era um levain basicamente branco. Por isso que eu até dei uma enclarecida no meu, fiz umas alimentações passando com mais farinha branca, eu fiz 2, 3 alimentações para fazer essa transição. E que depois da autólise ele juntava somente a massa e o fermento, uma sova que era mais ou menos assim, só que não parecia tanto assim, porque ele trabalhava com volumes bem maiores de massa. Você vê nos vídeos que ele fazia basicamente, ele pegava a massa e jogava em cima dela mesmo em quantidades bem maiores. Ele fazia isso aqui para incorporar, depois de um tempo ele parava, dava uns 15 minutos de descanso para a massa, aí ele colocava o sal.
Mas o Trevor J. Wilson, que eu falei depois, ele faz a técnica direto com sal e tudo. Outra coisa que eu fiz aqui também, que eu modifiquei um pouco, foi o padrão de alimentação do levain. Que a gente tem informação dessa postagem no Reddit, que o fermento do robô era alimentado de 5 em 5 horas. Aí eu fiz umas 4, 5 alimentações seguidas nesse fermento aqui, de 6 a 7 horas. Eu já encurtei bastante, que eu costumo alimentar de 12 em 12. Só pra gente tentar ser um pouquinho mais fiel. E por volta de 2004, o robô sofreu uma convulsão. Teve várias complicações, demorou 1 ano para ele voltar a se locomover e voltar a fazer pão. E desde então ele começou a sempre trabalhar com aprendizes que estavam nem todos os dias lá com ele, mas ele continuou trabalhando até 2018, que foi quando ele teve complicações cardíacas e faleceu. Foi um cara que não deixou nenhum livro, ele não chegou a escrever, mas deixou esse legado de se fazer ótimos pães artesanais com pouca manipulação. Então a gente vai fazer aqui com essa massa um pão mais na pegada do Trevor J. Wilson, com muito mais dobras, uma fermentação mais controlada para a gente realmente ter pestana e tudo mais. E outra parte dessa eu vou deixar fermentar um pouquinho mais, vou fazer uma modelagem diferente, vou fazer uma modelagem mais parecida com o que o robô fazia. E a gente também vai assar para ver as diferenças. Ela vai fermentar um pouquinho mais. Que a massa do robô, você vê que ela estava sempre bem inflada. Não consegui encontrar em nenhum lugar se o robô praticava dobras, inclusive. Nos vídeos que a gente tem, nunca mostra ele dobrando. Acho que já foi uns 10 minutinhos. Eu vou deixar a massa descansar mais um pouco aqui. E eu volto daqui a uns 5, 10 minutos para fazer mais uns 5 minutos. Vamos fazer a segunda parte da sova, que vai ser igual à primeira. Eu só dei um descanso, né? Se você quiser fazer exatamente como o robô, lembrando, a primeira parte você faz sem o sal. E agora essa segunda metade seria com o sal. Tá gravando? Tá. Mesma coisa. A gente já sente que a massa já tá diferente, viu? Temos um véu. Basicamente sem sova. Que é bem legal. Mas vamos fazer mais um pouquinho disso. A gente fez menos tempo que o Slap and Fold, cansa muito menos que o Slap and Fold. É o tipo de coisa que você pode fazer sentado, assistindo episódio de Netflix, tranquilamente. A massa já está bem lisa se a gente parar para ver ela agora. E partindo desse estado dela aqui, com as dobras, a gente com certeza vai ter uma rede de glúten bem desenvolvida. Então eu vou ficar mais uns 5 minutos aqui. E por ser uma sova mais suave, eu indico ela para se você estiver fazendo uma massa com hidratação muito alta. O próprio Trevor, no vídeo dele, faz uma massa de 85% de hidratação. Mas é aquela coisa, né? As farinhas que ele usa são bem diferentes das nossas. Lembrando que essa daqui é uma Mirella com 75%, com certeza aguentava mais uns 5% tranquilamente. E uma sova mais hidratada é mais difícil de você acertar o ponto na batedeira também. Tem várias formas de você garantir e ter mais segurança para fazer isso, como uma segunda, terceira hidratação e adicionando a água aos pouquinhos ao final da sova. Se você tiver uma batedeira bem devagar, mas isso é assunto para outro vídeo. Então se você quiser tentar fazer um pão muito hidratado, eu sugiro você pegar uma farinha bem forte e tentar fazer com uns 80, 85% de hidratação, só nesse método aqui. Já fiz mais uns 5 minutos, 7 minutos e a massa tá bem elástica. A gente pode ver que dá para ver um véu literalmente com uma sova tão simples assim, tão sutil.
A massa tá lisa para esse primeiro momento, mas a gente vai checar de novo esse véu no decorrer das dobras. Vou passar agora para uma vasilha na qual ela vai fermentar em nossa fermentadora profissional que a gente ensina a fazer aqui no canal, com coisas que você pode ter em casa comprando pouquíssimos equipamentos. E aí a gente vai fazer essa fermentação por umas 3 horas até a gente tirar a primeira metade da massa, temperatura de 25 a 27 graus, que é a temperatura ideal para as leveduras, né? Para a gente ter um pão que cresce mais. Mas ainda assim a gente vai ter bastante do sabor das bactérias de ácido lático, porque elas vão estar aí sempre na atividade. Mas é sempre bom você conseguir controlar a sua temperatura de fermentação, te ajuda muito a chegar num resultado de fermentação constante. Porque às vezes você está fazendo um pão hoje que fica de um jeito, aí você vai fazer amanhã, mudar uma variável, só que, sei lá, chove, ou vem uma frente fria e tudo muda, e aí fica difícil de você começar a entender o que você tem que mudar no seu pão. Então eu sugiro você ter uma fermentadorazinha, nem que seja as básicas também, que a gente ensina a fazer uma fermentadora básica, só com um isopor e um pote d'água, e como calcular essa água também em outro vídeo, que tá aqui também. Eu sugiro dar uma olhada. Vou levar isso aqui para fermentar então. Primeiro fizemos 2 dobras, espaçadas em 30 minutos. Antes da segunda dobra já tínhamos esse véu bem fino aqui, bem elástico, que é um ótimo sinal. Depois foram mais 2 dobras, agora espaçadas de 45 em 45 minutos. E para finalizar, uma última dobra após 1 hora. Depois disso, a massa foi pré-modelada e, por fim, modelada e levada à geladeira por 14 horas. Nós resumimos o máximo possível essa parte da receita, mas se você quiser assistir ela, a gente tem esse vídeo disponível para os membros do canal. Não sabe como se tornar membro? Vamos explicar certinho no final do vídeo. E agora vamos pré-aquecer o nosso forno e nossa panela de ferro. E aviso, dessa vez nós usamos um forno novo que eu tinha acabado de instalar. E aí que tá o problema, eu ainda não tinha regulado a pressão dele, nem medido as temperaturas, então os pães que a gente vai assar hoje são meio experimentais. Começando pelo pão que foi um desastre, onde depois de menos de 10 minutos de fase seca, ou seja, com a panela tampada, a mangueira do gás saiu do encaixe do fogão, fazendo com que a cozinha ficasse cheia de gás e possibilitando uma, possível explosão. Queria agradecer a minha irmã por notar o cheiro e evitar que algo pior acontecesse. E isso fez com que a panela ficasse fria e não tivéssemos salto de forno e consequentemente não tivemos pestana. E para piorar a situação, já que estava tudo frio, eu aumentei o forno para tentar compensar essa falta de calor. E não voltei depois para abaixar e enfim, o pão deu uma queimadinha. Mas o perfil de alvéolos ficou ótimo, mas ficaria bem melhor com um salto de forno maior. Mas ainda assim a gente vê que está um perfil de alvéolos abertos e até que bem distribuídos. E agora o nosso segundo pão, que foi o modelado mais semelhante aos pães de robô, que também deram uma queimadinha ainda. Eu tava finalizando de regular o forno, mas a casca ficou de meu agrado, no ponto que eu considero perfeito. E agora vamos cortar o pão, aquele momento que todo mundo gosta. E um lembrete, essa parte do vídeo sem música nem nada vai estar disponível em uma de nossas compilações de pão ASMR, é só dar uma olhadinha lá no canal. Analisando o pão de dentro para fora, dá pra ver que tivemos um ótimo salto de forno, fazendo com que ele ficasse bem arredondado. E a textura mais alta gerou essa casca marrom claro, que é meu ponto favorito, mas claro que isso é pessoal. Agora vamos analisar os alvéolos. Uma coisa muito legal de se notar é que um pão feito sem sova mecânica gera um perfil de alvéolos mais aberto, mas menos padronizado, aparecendo alguns alvéolos médios a grandes em alguns pontos do pão, o que para muita gente é desejável, mas eu não curto tanto assim. Outra coisa que a gente consegue notar em pão feitos sem sova intensa é a coloração do miolo, que fica bem mais amarelada. Isso é por conta de diversas substâncias carotenoides que acabam se oxidando em uma sova feita em batedeira. E para comparar, eu vou colocar aqui, lado a lado, o nosso pão feito com método de robô com um outro pão que foi assado no mesmo dia, logo em seguida, mas que teve sova feita em batedeira. E o sabor? Bom, o sabor estava ótimo, a fermentação foi bem feita, o pão estava assado do jeito que eu gosto e não sobrou nem migalha. E é isso aí, galera, espero que o vídeo tenha te ajudado a fazer um ótimo pão. E se você quiser fazer esse vídeo ajudar mais pessoas, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho.
essa é a melhor forma de fazer com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas por aí. E se quiser ajudar ainda mais, torne-se um membro. Com valor simbólico equivalente a 1 kg de farinha, você se torna um membro tipo 1. Assim você assiste vídeos exclusivos, conteúdo antecipado, participa de votações que definem quais os próximos vídeos do canal. E também temos outros níveis com outros benefícios, como ter seu nome aqui nos créditos de todos os vídeos, acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp e até uma mentoria gastronômica 1 a 1, seja para melhorar seu pão, seja para desenvolver alguma receita, seja para dar uma opinião sobre a forma de gestão do seu negócio de alimentação. Se quiser saber mais, clique no botão Seja Membro, logo aqui embaixo do vídeo, do lado do Inscreva-se. E por hoje é só. Desejo ótimos pães a vocês e tudo de bom. Até a próxima.